Oi, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de informática. Bom, na aula passada, a gente considerou aqui a página 41, né? E eu pedi para vocês responderem umas perguntas e achar no caça-palavras. Então, eu vou trazer a correção aqui para vocês. A primeira falou assim, ó, software utilizado para edição de texto. Então, é o Word, ó, tá aqui, ó. Encontraram aí no livro de vocês? Na 2. Algo que é possível inserir no texto permitindo uma leitura mais organizada. Então, seria o quê? Tabela. Olha lá, tabela. Aí, aqui o 3. Pacote de imagens do programa Word, né? Qual que seria? Aqui, ó, Clip Art, né? 4. Recurso utilizado para personalizar letras. Aqui, ó, Word Art. Com o recurso inserir formas do Word, podemos inserir linha, formas básicas, setas, larga, fluxograma, textos explicativos, estrelas e aqui, ó, faixas, tá? Aí aqui na 6 é um editor de texto online, tá aqui, ó, Google Docs, tá, turma? Aí aqui na 7ª é um processador de texto similar ao Microsoft Word. Então, aqui, ó, Writer. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham acertado aí todas essas questões. Aí, depois, a gente falou da planilha eletrônica, né? Que é um programa usado para realizar cálculos no computador através de algumas fórmulas, né? Então, nós precisamos das fórmulas para poder realizar esses cálculos, tá? Basicamente, você vai ter no Excel, olha lá, linha, tá? Que representa aqui, ó, esses números vai representar a linha. E a coluna vai ser representada aqui pelas letras, tá? Então, é isso. Basicamente, que você vai identificar aí para poder interpretar a sua tabela. Você vai ter a linha e a coluna para interpretar. E hoje, desculpa, nós vamos para a página aqui, ó, 44. Tá? Então, aqui na página 44, vamos lá. 44. Só um minutinho aí. Bom, hoje nós vamos falar aqui, ó, das fórmulas, né? Então, fórmulas são recursos do Excel que utilizamos para efetuar os cálculos rapidamente, tá? Então, para fazer os cálculos, aqui, ó, a fórmula buscará o endereço de cada célula e não só o seu conteúdo, tá? Então, para se criar uma fórmula, você deve clicar em uma célula acionada. Podemos utilizar a barra de fórmulas e tudo que é digitado na célula aparece na barra de fórmulas para uma melhor visualização. Certo? Então, aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui, ó, uma tabela, né? E aí, nós temos aqui uma lista de material escolar. Ó, caderno, R$10 o valor, o lápis 90 centavos, a caneta R$1,99 e a borracha R$1,20. Como que nós podemos saber quanto deu aqui no total? Então, olha lá, nós temos aqui, ó, nós não vamos colocar os números aqui embaixo, porque senão o Excel ele não vai entender que você quer fazer a soma. Então, você tem que usar essa fórmula aqui, ó, você vai colocar o sinal de igual. E aí, você vai colocar, olha lá, coluna B, linha 3. Então, é isso, ó. Você vai colocar B3, que você está se referindo ao caderno de R$10. Então, coluna B, linha 3, certo? Aí, você vai colocar mais. Agora, coluna B, linha 4, mais coluna B, linha 5, mais coluna B, linha 6. Se você faz isso aqui na planilha do Excel, quando você apertar o Enter, você aplicando essa fórmula aqui, quando você apertar o Enter, o que vai acontecer? Vai somar automaticamente os números que estão aqui, tá bom?
Olha lá, observando a tabela acima, notamos que na célula B8 temos a fórmula da soma de todos os itens. Então, aqui você aplicou a fórmula, se você apertar o Enter do teclado, você vai ter a soma total desses itens aqui, tá bom? E tem um outro jeito aqui de aplicar essa fórmula, né? Tem um outro jeito aqui de aplicar essa fórmula. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês um outro jeito de aplicar essa fórmula. Bom, vamos lá, deixa eu só anotar aqui como seria o outro jeito de aplicar essa fórmula. Vamos lá. Bem simples, tá? Porque você fica pensando, né? Se fosse uma tabela muito grande, como é que você ia fazer? Você tem que ficar fazendo um por um aí? Não, você não precisaria fazer um por um. Bastava você fazer essa fórmula aqui, ó. Vocês podem até anotar aí no livro para não esquecer, tá? Sempre você vai colocar o sinal de igual aí para fazer, tá? Para iniciar a sua fórmula. Então, se fosse uma tabela muito grande, você só poderia fazer assim, ó, soma. Aí você faria B3, ó, que é o seu primeiro item, 2 pontos, que vai dar igualdade ao último item. Lá tá o B6, não é isso que tá lá? E aí, se você aplicar essa fórmula aqui, turma, ela é uma forma mais resumida, né? Ela é um modelo assim aqui, ó, mais resumido. E aí você aperta o Enter, ela também vai te dar a soma total do valor, tá bom? Então, você tem dois jeitos de fazer. Ou esse jeito aqui, ou esse jeito que está aqui, ó, onde eu tô passando a mãozinha, tá? Então, você tem dois jeitos lá de fazer. Então, se for uma tabela muito grande, né? Assim, pequenininho, tudo bem que você aplica a fórmula assim. Mas se for uma tabela muito grande, vamos aplicar desse jeito aqui, tá bom? É uma fórmula aqui mais resumida, certo? Vamos continuar, então. Bom, aqui tem umas dicas importantes, né? Não é necessário digitar os endereços nas fórmulas. Clique em cima de cada célula que contém os valores. Não esqueça de colocar os operadores matemáticos antes de clicar no próximo valor. A largura de cada coluna pode ser modificada, posicionando o cursor em cima da divisão de cada coluna e arrastar para aumentar ou diminuir. Ou clique 2 vezes na linha. Então, você pode modificar sua tabela aí de acordo com o que você precisa fazer. Agora, vamos ao exercício aqui na página 45. Olha lá. Se você tivesse R$ 500 para gastar, com que você gastaria? Monte sua tabela abaixo. Então, aqui, turma, ó, você vai colocar, ó, da linha 2 até a linha 11, tá bom? Você vai colocar de itens aqui, ó, da linha 2 até a linha 11. E aqui você vai colocar da linha 2 até a linha 11 os valores. Lembrando que você vai aplicar a fórmula aqui, tá bom? E, de acordo com os valores que você fazer aqui, na somatória da fórmula, vai ter que dar os R$ 500. Não foi R$ 500 que pediu para você gastar? Então, você vai colocar os itens aqui da linha 2 até a 11, e aqui o valor da linha 2 à linha 11. E quando você aplicar a fórmula aqui, que você apertar o Enter, vai ter que dar os R$ 500. Certo? E você pode fazer isso no seu próprio livro, tá? E depois você pode testar usando o Excel aí no seu computador. E aí você vai colocar aqui, ó, no 2. Quantas linhas tem a tabela acima? Então, quantas linhas eu tenho aqui na minha tabela acima? Lembrando que as linhas você vai interpretar pelos números, tá? Depois, quantas colunas tem a tabela acima? Lembrando que colunas você vai interpretar pelas letras. E aí você vai descobrir quantas colunas tem a tabela acima. E aí na próxima aula eu venho com a correção aqui, tá bom? Mas eu preciso que vocês tentem fazer aí. E aí você vai montar sua tabela. E aqui na 46 tem umas perguntinhas também, ó.
Nas linhas e colunas, encontre palavras que completam as frases abaixo. Ó, número 1, é uma ferramenta eletrônica que trabalha com números, tá? Então, que programa é esse? A junção de uma linha e uma coluna forma uma. 3, software mais utilizado para elaboração de cálculos. E 4, para calcularmos precisamos elaborar uma. E aqui vem falando o quê? O que está na vertical e o que está na horizontal nessa tabela. Acima, tá bom? O que está na horizontal e o que está na vertical. Vocês precisam consultar esse texto aqui, turma, tá? Aqui, ó. Precisa consultar da página 42 até a página 44 aí para responder essas perguntas, tá bom? Aí vocês consultam para responder. E aí depois que vocês achar a resposta, vocês podem... A resposta também tá aqui, ó. Tá bom? Então, nesse caça-palavras aqui também tá a resposta do que vocês precisam encontrar aqui, ó. Né? Então, ou vocês acham a resposta por aqui primeiro, ou vocês acham a resposta por aqui primeiro e depois responde em cima, ou responde por aqui para achar a resposta aqui. Fica a critério de vocês. E aí, na próxima aula, eu venho com a correção dessa lição aqui, tá bom? Então, tchau, tchau, é isso. E na próxima aula eu venho com mais atividades. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.